Lá Certo. na TPM, na menstruação, na mulher jovem, existe um transtorno mental que é tão prejudicial para a mulher que aquilo mexe, né? Aquilo transforma ela, que realmente precisa de um tratamento com remédios para aquilo. O climatério não. O climatério não é classificado como um transtorno mental. Ele traz sintomas que prejudicam, que acometem a vida da mulher, mas ele não é classificado como um transtorno mental. É outro ponto que eu gostaria de trazer. Então, assim, se você, mulher, está atravessando ou conhece alguém muito importante para você que está atravessando, isso não é um transtorno mental. Agora, 90% das mulheres que passam pelo climatério sentem sintomas de depressão. Na verdade, os dois principais sintomas relacionados à saúde mental, né? Não estou falando nem de fogacho, não estou falando da questão de infecção urinária, por exemplo, que é muito comum também. Vou falar aqui da minha área, que é o que eu sei falar melhor. Tá, Que eu posso falar tá com ótimo. propriedade. 90% das mulheres sentem sintomas ou de depressão ou de ansiedade. Ou seja, é um número muito alto de mulheres que sentem isso, né? Uma apatia com a vida. E quais são os sintomas da depressão? Quando a pessoa começa a entrar no modo de tanto faz, tá tudo tanto faz, a gente pode estar falando de sintomas de depressão. Quando a pessoa perde a esperança, quando a pessoa não tem vontade não sente mais desejos, não estou falando só desejo físico, não. Estou falando dos desejos mesmo da vida, né? De ter ambições na vida. Sim. A gente pode estar falando de Não depressão. tem mais aquela proatividade. A fome de viver. Quando a pessoa Sim. perde a fome de viver, a gente está falando de sintomas de depressão. E que não são também só aqueles clássicos da pessoa ficar deitada na cama com vontade de chorar e não consegue levantar da cama, não. Porque muitas pessoas têm que levantar. Voltei. Entrou aí. Muitas pessoas que até sentem vontade de ficar na cama chorando, mas não podem, porque ou tem que cuidar da mãe, tem que cuidar do pai, tem que cuidar, enfim, né? Tem que trabalhar. Às vezes a manifestação da depressão, ela vem através da raiva. Então, uma pessoa que não tinha um padrão de sentir muita raiva e ela começa a ficar muito reativa com tudo e com todos, a gente pode estar falando de depressão também. Então, apresentando aqui sintomas de depressão. E os sintomas de ansiedade, que, por favor, ansiedade não é só falar rápido, roer as unhas, ficar inquieto, não parar na cadeira, não. De repente, a pessoa tem um medo absurdo de algo, né? Um medo de elevador, um medo de sair, de socializar com pessoas. Esse medo é ansiedade. E a pessoa pode ter um tom de voz assim super doce, ela falar de forma muito calma, mas ela começar a falar assim, não quero sair. Porque o sair traz um medo de se relacionar. Esse medo de se relacionar, a gente pode estar falando de uma fobia social. Uma fobia social é uma ansiedade. Então, ansiedade e depressão são da parte psíquica, né? Porque tem outros sintomas, o climatério. Esses são dois comportamentos típicos do climatério. Dois comportamentos que acometem 90% das mulheres. Agora, quais são as mulheres que precisam de maior cuidado nessa fase? Né? São aquelas mulheres que até os ginecologistas, eles ficam de olho. São as mulheres que já têm no seu histórico ou que elas tiveram depressão e que mesmo tenha sido tratado, né? Essa depressão ela pode voltar como depressão mesmo, como um transtorno, assim, né? Um transtorno de humor. De ter que fazer realmente tratamento para depressão. Então, as mulheres já têm os seus históricos de depressão. As mulheres que têm no seu histórico o transtorno disfórico pré-menstrual, que é na fase da TPM, né, a TPM mais severa. E mulheres também que têm já assim, no histórico questões com a parte urinária, né, que aí, de novo, eu não vou entrar muito nessa parte porque não é a minha área. Mas essas mulheres são as mulheres que precisam de maior cuidado, porque se tem um histórico delas, essa fase é a fase onde elas ficam mais vulneráveis para cair de novo aqui. Tem a explosão de tudo, né? É a cascata de eventos. Exato. E, né, então, de novo, voltando aqui, vendo a nossa linha do tempo de mulheres, o climatério, ele é uma fase. Nós, mulheres, temos fases que ficamos mais vulneráveis mesmo. Quais são essas fases? Quando a menina entra na adolescência, porque ela é bombardeada de hormônios, alteração, mudança e diminuição de hormônios, então aquilo realmente mexe muito com o comportamento, com as atitudes de uma adolescente. Então essa é uma fase que nós mulheres ficamos vulneráveis. Outras é quando a gente está grávida, por conta de hormônios também. Outra fase de vulnerabilidade é né, assim que o neném nasce ali
Depois da... Esqueci o nome clássico. Todo mundo sabe que nome é esse. Mas assim que a mulher tem o neném... Sério? Puerpério, obrigada. Assim que ela tem o neném, ela também é uma outra fase vulnerável, e a quarta fase vulnerável é a do climatério. Então, nós temos essas 4 janelas muito... Tem um descanso, né, cara? Não tem... Desculpa. Não tem break. A mulher não tem sossego. Tem sossego, cara. Poxa Não, vida. mas essas são as 4 janelas que a gente precisa ficar atento. Só que, olha, no puerpério tem um transtorno de depressão pós-parto. Ali existe um transtorno. Na TPM também, se for severa, existe um transtorno. No climatério a gente não classifica como transtorno. O que tem existem mulheres que realmente ficam deprimidas. Aí o tratamento é para depressão. O diagnóstico é de depressão ou de ansiedade, e o tratamento são para esses dois sintomas aqui.